Fala, rapaziada, vamos para a polêmica da semana? Vocês já devem estar sabendo que está surgindo uma grande polêmica aí, surgiu, né, hoje, terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025, uma grande polêmica no futebol brasileiro, que é a utilização de gramado sintético, de grama sintética em alguns estádios. Alguns clubes, como Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, Atlético Paranaense, utilizam estádios que oferecem aos atletas o gramado sintético. Alguns jogadores próximos ao meio-dia de hoje soltaram um polêmico post nas redes sociais com a seguinte frase: futebol é natural, não sintético. Vários jogadores como Neymar, Lucas Moura, Thiago Silva publicaram esse post nas redes sociais, utilizando, né, o meio da rede social para demonstrar a indignação deles com a utilização de gramados sintéticos. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui com vocês hoje é para a gente bater um papo. Eu quero saber a tua opinião também, jogador. Tu que joga aí teus futebols amadores, tu que acompanha o futebol brasileiro, os campeonatos Brasileirão, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, que tem jogos que são utilizados gramados sintéticos. Qual a tua opinião? Tu acha que deve ser realmente mudado? Ser utilizado apenas gramados naturais em jogos do futebol brasileiro? Esse vídeo eu vou trazer algumas informações que podem mudar a tua opinião ou que podem fazer a tua opinião ser ainda mais convicta, né, do teu pensamento aí. Então é um vídeo bem informal para trazer esse papo aí com vocês. Já deixa nos comentários o que tu acha sobre a utilização de grama sintética, de gramado sintético, ou se tu realmente prefere a grama sintética, ou se tu é da opinião que deve ser utilizado só gramado natural. Eu fiz algumas pesquisas aqui, quero trazer para vocês, tá? Vamos lá. O vídeo de hoje, tá? Eu vou trazer, como eu falei, de forma mais direta, uma conversa realmente aqui com vocês mais aberta. Então não esquece de deixar teu like, se inscrever aqui no canal, que é um meio onde eu mostro conteúdos voltados à preparação física, ao futebol como um todo, né? Para tu conseguir jogar teu futebol melhor. Trago algumas polêmicas aí que estão acontecendo no futebol brasileiro. Quero fazer mais vídeos como esse aqui com vocês. Então já deixei nos comentários também se tu gosta desse tipo de vídeo, falando mais das polêmicas que estão acontecendo no futebol brasileiro. Eu quero deixar muito claro nesse vídeo os pontos positivos e negativos, né? De uma rápida pesquisa que eu fiz aqui, a minha opinião também, e deixar aberto para o debate para vocês colocarem a opinião de vocês nesse vídeo. Vamos lá. Um dos pontos, né, que é muito utilizado aí por jogadores de futebol, os jogadores profissionais, né, os que estão se colocando contra o gramado sintético, é o malefício e o aumento do risco de lesão, que os jogadores falam que eles sentem mais dores nas articulações, tornozelo, joelho, quadril, né, que o gramado sintético gera uma maior sobrecarga, um maior impacto nas articulações e os jogadores acabam sentindo mais dores, tá? Ó, separei alguns pontos aqui, ó. Risco de lesão pode aumentar o impacto nos joelhos, tornozelos e articulações em geral. Esse é um ponto, tá, que os jogadores trazem como um malefício. Depois eu vou discutir mais essa questão dos riscos de lesões com pesquisas que eu fiz. Superfície mais dura gera maior desgaste físico ao longo dos jogos. Temperatura elevada. No calor, o sintético pode esquentar muito mais que a grama natural, dificultando o desempenho dos jogadores. Sensação diferente do jogo. A bola pode quicar diferente, mudar a velocidade dos passes, afetar a dinâmica do jogo. Realmente, né? Isso a gente vê no gramado ali do Palmeiras, MRV do Atlético Mineiro, o Newton Santos do Botafogo, tem o gramado sintético e a gente vê que a bola parece que corre mais, a dinâmica do jogo muda. O calor faz muito sentido realmente, o gramado sintético deve aumentar a sensação térmica do gramado, e a superfície mais dura também, né, faz sentido. O risco de lesões é um ponto que eu quero trazer no final do vídeo, algumas pesquisas que eu fiz para mostrar para vocês, tá? Agora aqui, ó, possíveis benefícios do gramado sintético. Vamos dar a tela aqui da pesquisa para conseguir ler enquanto eu falo com vocês, não ficar olhando muito pro lado. Tomar meu cafezinho aqui no meio da tarde, que não pode faltar também.
Menor custo de manutenção. Esses são os pontos positivos do gramado sintético, tá? Menor custo de manutenção. Não precisa irrigação, corte ou adubação, o que reduz o gasto dos clubes. Faz sentido. Se o clube não precisa se preocupar com a irrigação, ficar cortando o gramado de tempos em tempos, ter que deixar o gramado retinho, cortado, isso reduz os gastos com equipe, com água, né? Com os funcionários por precisar estar lá irrigando e tudo mais, ou cortando. Então faz sentido. Durabilidade, aguenta mais jogos e treinos sem precisar de recuperação. Faz sentido. Resistência ao clima, chuva forte, frio, calor, não afetam tanto a qualidade do gramado como o natural. Então, a grama natural, a gente sabe, se ela pega muito sol, se ela pega muita chuva, pode prejudicar. O gramado sintético, ele se recupera mais rápido dos climas frio e calor, né? O clima frio e calor não afeta tanto o gramado sintético. Maior uniformidade. Em teoria, um gramado sintético sempre estaria em boas condições, enquanto o gramado natural pode ficar irregular. Beleza? Então aqui, ó, comparação com o gramado natural. Jogadores preferem o natural porque o impacto no corpo é menor. Mas se o gramado natural for mal cuidado, pode ser tão perigoso quanto o sintético. O problema pode não ser só o tipo de gramado, mas a qualidade da manutenção em geral. Esse é o ponto, eu acho que muda o jogo para mim, tá? Os jogadores estão reclamando aí, o gramado sintético, o impacto, mas prejudica o jogo de quem está assistindo, de quem está jogando. Mas vamos ser sinceros aqui, a maior parte dos estádios do futebol brasileiro, dos gramados de grama natural, não tem qualidade nenhuma. O gramado é ruim, o gramado é irregular, a grama muitas vezes é alta, então a bola anda menos, ela corre menos, né? O jogo fica muito mais feio. O gramado pesado dificulta o deslocamento, gera mais desgaste nos jogadores. Então, na minha visão, essa reclamação e essa proibição do gramado sintético só faria sentido se no futebol brasileiro a gente tivesse uma grande fiscalização e um padrão de qualidade muito elevado, de gramas naturais baixas, bem cortadas, que façam a bola rolar, como é na Europa. A Europa tem uma fiscalização, tem um padrão de qualidade que precisa ser seguido. No Brasil isso não existe. A gente vai ver o Maracanã, o corte da grama é de um jeito. O estádio, o Morumbi, o corte de grama é de outro jeito. Então isso influencia também na dinâmica do jogo. E a gente a gente tem estádios que tem gramas horríveis, com buraco, locais do gramado que tem uma grama maior e outro menor no mesmo estádio. Então isso também prejudica muito o jogo, na minha opinião. E se for para ser seguido à risca, não poder ter gramado sintético, a gente tem que ter um padrão de qualidade elevado de gramados naturais. Daí sim faz sentido. O que pode acontecer no futuro? Alguns clubes podem voltar para o gramado natural se a pressão dos jogadores continuar. Então acredito que se os jogadores que são o principal do futebol são os jogadores. O futebol ele pode acontecer com uma bola ruim ou com uma bola boa. O futebol ele pode acontecer num gramado ruim ou num gramado bom. Só que o futebol ele não pode acontecer sem os atletas. Então, se os atletas colocarem pressão, for um movimento bem organizado, como me parece ser, eu acredito que os clubes vão ter que dar um passo atrás. As organizações, a CBF, vai ter que tomar alguma medida para ter um esquema de fiscalização, tirar os gramados sintéticos e voltar aos naturais. Outras ligas ao redor do mundo já tiveram uma discussão antes. Será que o Brasil vai proibir o sintético no futuro? Então é isso que eu falei, tá? Acredito que essa pressão dos jogadores, se for bem esquematizada, pode fazer com que o futebol brasileiro tome um passo atrás, dê um passo atrás para voltar e voltar atrás e fazer o futebol ter os gramados naturais de novo, na maior parte, né? Ou em totalidade. Quis trazer agora com vocês, voltando lá no início que eu falei sobre a reclamação dos jogadores sobre a taxa de lesões, né? Fiz uma pesquisa rápida aqui e quero trazer alguns dados para vocês. Estudos sobre lesões em gramados sintéticos. O primeiro estudo que eu trago aqui é um estudo da revista The Lancet, que é uma revista inglesa bem conceituada.
Em 2023, uma análise de mais de 1.000 estudos, então eles apanharam 1.000 estudos, concluiu que a incidência de lesões no futebol é 14% menor em gramados sintéticos comparado ao natural. Então, eles compararam os gramados sintéticos com os naturais e tiveram um índice de 14%, uma taxa de 14% menos lesões nos gramados sintéticos. Então, esse estudo da revista The Lancet, tá? Tem uma matéria do Terra, vou até deixar no link fixado aí para vocês, no link da descrição, a reportagem do Terra, então vocês podem ler também, tá? Que mostra que teve esse estudo da revista The Lancet, com mais de 1.000 estudos, que teve uma taxa de 14% menos lesões em gramados sintéticos. Trazendo para o futebol brasileiro, tá? A gente tem aqui um estudo bem interessante, que foi feito pelo Palmeiras. Desde a instalação do gramado sintético no Allianz Parque, em 2020, o Palmeiras registrou os seguintes números de lesões. Vou trazer os estudos do gramado natural e do gramado sintético, tá? Essa é uma matéria do GE, da Globo. Também vou deixar fixado aí para vocês. Em 2017, utilizando o gramado natural, o Palmeiras apresentou 20 lesões em 66 jogos. 20 lesões em 66 jogos em 2017 com gramado natural. 2018, também com gramado natural, tiveram 26 lesões em 74 jogos. 26 lesões em 74 jogos. 2019, ainda em gramado natural, o Palmeiras apresentou 21 lesões em 68 jogos. 2021, 21 lesões. Agora, tá? 2021 é bom salientar. Já com a mudança para o gramado natural. 2020 foi feita a mudança. Era pandemia, não tiveram muitos jogos, então os dados trazem a partir de 2021. 2021, 21 lesões em 71 jogos. 21 lesões em 71 jogos com gramado sintético. Em 2018, tiveram 26 lesões em 74 jogos. Em 2021, tiveram 21 lesões em 71 jogos. Então, é uma taxa bem parecida. Em 2022, 24 lesões com gramado sintético, 24 lesões em 73 jogos. Menos lesões do que lá em 2018 com gramado natural. 2023, 26 lesões com gramado sintético, né, em 73 jogos. Em 2023, isso, 26 lesões em 73 jogos. Uma taxa bem parecida com 2028. Então, esses dados, eles indicam que a mudança para o gramado sintético não representa uma taxa elevada, né? Um percentual de taxa elevada comparado ao gramado natural, tá? Então, eu entendo que os jogadores reclamem de um gramado mais duro, um gramado que gera um desgaste maior, um gramado que gere mais dor nas articulações, mais dor em tornozelo, mais dor em joelho, mais dor em quadril. Mas quando a gente traz isso para as pesquisas não mostram que o gramado sintético representa um aumento na taxa de lesões, tá? Então, esses foram os dados que eu trouxe aqui. Fechou? Então, assim, ó, esses dados, de novo, né, são dados de pesquisas. Eu não sou um atleta profissional, eu sou um preparador físico que trabalha com jogadores de futebol. Então, esse vídeo eu quis trazer a minha visão de um preparador físico que trabalha com jogadores. Mas, lógico, quem tem que sentir as diferenças na prática são os jogadores de futebol. Jogadores profissionais que jogam em gramados naturais e depois vão jogar em gramados sintéticos. Tudo isso que eu trouxe foram pesquisas, tá? Agora, no final, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o gramado ele tem que ser padronizado. Essa mudança de um momento jogar num gramado natural, em outro momento jogar em um gramado sintético, realmente traz um prejuízo para o futebol como um todo, não só pensando nos jogadores, mas no futebol como um produto. Porque o futebol, no gramado sintético, ele realmente muda a forma de jogar, a velocidade do jogo. Então, para quem está assistindo, também é prejudicado. Tu vê um jogo lá no Nordeste com o gramado natural, com uma temperatura alta, e tu vê um jogo em Curitiba com um clima frio no gramado sintético, é quase outro esporte. O gramado a velocidade do jogo é mais rápida, a dinâmica do jogo é mais rápida. Então, não dá para a gente ter uma variação tão grande. Por quê?
Times que treinam e jogam em gramados sintéticos vão levar vantagem, eles já estão treinados para isso. Times que jogam e treinam em gramados naturais e vão jogar contra Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, que utilizam gramados sintéticos, eles vão ter um prejuízo, porque eles não treinam todos os dias em gramados sintéticos, eles não estão tão acostumados, tão adaptados. Então, a minha primeira opinião é sobre isso. Sobre a questão de lesões, eu deixo mais para os jogadores falarem. Em questão de dor, de cansaço. Eu não sou um jogador profissional, eu não estou dia a dia treinando e jogando em gramado sintético ou natural, para saber a diferença. As pesquisas mostram que não tem uma taxa tão grande, uma diferença, mas se os jogadores falam que sentem mais dor, mais o impacto, isso tem que ser levado em consideração. Então a minha opinião final é que tem que ter uma padronização no futebol brasileiro. Todos os times vão jogar com futebol, com grama natural, então tem que ser padrão isso. Não dá para 15 times utilizarem grama natural e o restante, 5, 6, utilizarem gramado sintético. Isso vai ter uma variação muito grande no futebol, no produto futebol. Então tem que ter uma padronização no futebol brasileiro. E acho que tem que ter uma fiscalização maior na qualidade dos gramados. Vai ser tudo natural, então tem que ser um gramado bom, com uma grama baixa, com uma qualidade da grama excelente, para não prejudicar o futebol brasileiro. A gente já sabe que o futebol brasileiro já tem uma capacidade, aliás, um nível técnico inferior ao futebol europeu. A gente pega a Premier League, Campeonato Espanhol, os principais clubes, Champions League. O futebol ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais rápido. A forma de jogar, taticamente, tecnicamente, é muito superior. Quando a gente coloca o gramado, nem se fala. Então, se a gente conseguir ter uma padronização com nível alto do gramado brasileiro, do gramado do futebol brasileiro, eu acredito que a gente vai ter um prejuízo menor nos jogos, na qualidade dos jogos e na qualidade do produto que é o futebol brasileiro. Então essa é a minha opinião sobre essa polêmica. Acho que a opinião dos jogadores tem que ser levada em consideração, com certeza, os jogadores que estão dia a dia jogando e treinando nesses gramados, mas trazendo para os dados aí da ciência, essa questão da lesão, ela não apresenta tanta influência, tanta diferença o gramado sintético para o natural, tá? Quero saber também a tua opinião sobre esse assunto. Deixa aqui nos comentários o que tu acha sobre essa polêmica. Jogadores estão corretos? É uma frescura dos jogadores de futebol brasileiro? Isso não deve ser levado em consideração? Deve ter uma padronização para todos os clubes terem o gramado natural? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo.